Bom, boa noite, irmãos, amigos. Alegro-me muito na casa de Deus, também na companhia dos irmãos, dos amigos, e principalmente por saber que o nosso Senhor, Ele está em nosso meio, e nós nos alegramos muito em saber disto. Porque Mateus 18, 20, ele nos afirma que onde estiver 2 ou 3 reunidos pelo nome de Cristo, ali ele estaria. E nós, graças a Deus, estamos num número muito maior do que 2 ou 3, para poder cultuar o nosso Deus, que é merecedor de todo o nosso respeito, de toda a nossa honra e glória a Ele seja para todo sempre. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, um versículo de alerta para cada um de nós, que eu particularmente gosto muito dele. Versículo 12. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz a palavra de Deus: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Pequeno, mas de uma importância muito grande para as nossas vidas, este versículo. Irmãos, antes de Cristo morrer e ressuscitar ao terceiro dia e voltar à destra de Deus Pai, Ele estabeleceu, Ele organizou a sua igreja aqui na terra, dando início nos 12, nos apóstolos, e vindo, até os nossos dias atuais, vindo mais de 2000 anos depois, até os nossos dias atuais, até o dia de 2020. Igreja esta, o qual Mateus 16, 18 nos afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, até a volta de Cristo, a igreja estará aqui na terra anunciando o evangelho puro e verdadeiro. Então, irmãos, com isto, pegando a cada um de nós que estamos aqui, que somos parte deste corpo, nós devemos saber e se alegrar ao saber que nós somos a igreja de Cristo, aqui nesta terra. Cada um de nós devemos conscientizar e nos alegrar ao saber que cada um de nós somos a igreja organizada de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra, ou melhor, aqui em Sudminus. Porque do momento que nós nos convertemos ao Senhor, do momento que o seu Espírito Santo, Ele fez uma transformação em nossas vidas, e aquele caminho que nós íamos indo, pela graça de Deus, o Senhor, Ele nos esbarra daquele caminho, de um caminho de morte, de perdição, que nós estávamos trilhando, e pela sua graça Ele nos faz retornar, nos converter daquele mau caminho e olhar e voltar para
o seu reino, para a sua graça. Então, do momento que nós nos convertemos, irmãos, que nós aceitamos Cristo, o nosso Senhor, como Salvador, nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida eterna e nos tornamos membro que compõe, que faz parte da Igreja de Cristo. E nós, irmãos, como igreja, como soldados de Cristo, nós estamos numa guerra, numa peleja contínua com o nosso inimigo chamado Satanás, o diabo, o qual este ser, ele quer mobilizar, matar e destruir a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, cada um de nós que somos parte do corpo, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Este ser, ele quer mobilizar, matar e destruir cada um de nós. Por isso, 1 Coríntios 10, 12 nos alerta do cuidado para que não venhamos a cair. Pelo cuidado que devemos ter para não ser abatido. É isto que este versículo está bem nítido, bem claro, nos alertando a respeito da possibilidade, a respeito do perigo de cada um de nós cairmos, ficarmos fracos espiritualmente e abandonar a fé, desanimar de seguir a carreira cristã. Então este versículo, ele vem muito claramente nos instruindo a isto, nos instruindo, nos alertando a respeito disto, irmãos. Se nós não estivermos atentos, alertos e preparados espiritualmente como igreja de Cristo, nós podemos cair. Por isso que 1 Coríntios 15, 58, ele nos orienta o quê? Que devemos sempre, independente da situação, estar sendo firmes, constantes. Devemos sempre seguir em frente, não podemos parar. Também 1 Coríntios 16, 13 diz que devemos ser vigilantes, estar firmes, portai-vos, e devemos estar sempre nos fortalecendo dia a dia no Senhor, para que não venhamos ter a possibilidade de enfraquecer na fé e cair, ficar pelo meio do caminho. Por quê? Porque Satanás, este ser, o qual oprime, não dá mole, nosso inimigo, o inimigo da igreja de Deus, da igreja de Cristo, este ser, em Hebreus 2,14, diz que este ser tem o poder da morte, ou seja, o império da morte está em suas mãos. E isto não pode ser ignorado por nós, irmãos. Este poder deste inimigo não pode ser ignorado jamais pela igreja. Também somos orientados em 1 Pedro 5, versículo 8, a ser sóbrios, vigilantes sempre. Por quê? Porque o nosso inimigo, o nosso adversário está todo o tempo andando ao nosso derredor, buscando aqueles que estão mais fracos na fé, para que ele possa tragar.
E a palavra de Deus dá um exemplo do leão, de um leão feroz que quer tragar a sua presa. No caso nosso, tragar os filhos de Deus, o qual é eu e você, meu amado irmão. Por isso, irmão, seu poder não pode ser ignorado, não pode ser desconhecido pela Igreja de Cristo, o qual somos nós. E nem tampouco o seu poder pode ser menosprezado por nós, pela Igreja. Muitos cristãos eram animados, muitos cristãos tinham uma vida firme no corpo de Cristo, que fazia parte do hall de membros, e eram pessoas que tinham participação, animadas, fervorosas, mas subestimaram o poder do inimigo e caíram, irmãos. E muitos membros hoje não fazem parte mais do corpo de Cristo, porque talvez subestimaram o poder do inimigo. E caíram, foram abatidos, foram tragados por este ser, e hoje já não atuam mais. Por isso, amados, o cristão, sendo conhecedor da palavra de Deus, conhecendo o inimigo, precisa ser vigilante, precisa ser esperto. O crente precisa ser sábio espiritualmente, para não cair, irmãos. Sem cessar, vigie, meu amado irmão, a cada instante, porque o inimigo ataca sem parar. Isso é uma realidade, irmãos. Por isso, Mateus 10, versículo 16, nos orienta que devemos ser inofensivos como as pombas, mas devemos ser prudentes, cautelosos, prevenidos como as serpentes. Inofensivos como pombas, mas prudentes como as serpentes. A palavra de Deus deixa claro para cada um daqueles que verdadeiramente quer ouvir e seguir seus conselhos. A palavra alerta a todos que o diabo, o nosso inimigo, é extremamente sagaz e poderoso, irmãos. Muitas vezes nós, os crentes, nós só caímos porque ele está desligado dos alertas bíblicos. Nós ignoramos os alertas bíblicos. O inimigo é poderoso e tem em suas mãos poder para fazer grandes feitos. E ele conhece profundamente cada um de nós. Ele conhece profundamente cada um de nós. Ele conhece o ser humano. E ele conhece aonde eu e você é fraco. Ele sabe da fraqueza minha e sabe da fraqueza de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Por isso não podemos subestimar jamais Satanás, porque o propósito dele
é mobilizar, matar e destruir a cada um de nós. Ele conhece e sabe o momento certo de usar estratégias eficazes, bem-sucedidas contra nós, contra o povo de Deus, levando assim o povo de Deus, o membro da Igreja de Cristo, a tropeçar e cair, se este membro não tiver atento, alicerçado verdadeiramente em Cristo. O nosso inimigo, irmãos, ele tem muitas armas. Ele tem muitas armas. E a sua principal arma, a principal arma deste ser, são usar contra nós os nossos próprios anseios carnais. Porque ele conhece a cada um de nós, ele sabe as nossas fraquezas e ele aproveita dessa situação. E aí ele usa a nossa fraqueza, aquele desejo que nós temos, que nem sempre é edificante, que nem sempre traz edificação para a nossa alma, para a nossa vida, ele faz disso uma arma poderosa contra nós, para nos enfraquecer espiritualmente. Por isso, 1 Coríntios 10, 12, nos alerta: cuidado para não tropeçar no obstáculo do inimigo, você que está em pé, vindo assim a cair. Por isso, irmãos, devemos ter em mente que se nós abrirmos uma pequena fenda, uma pequena brecha em nossa vida espiritual, uma pequena brecha em nosso lar, na nossa casa, o inimigo ele vem, ele ataca e nos derruba, nos deixando assim imobilizados para trabalhar na obra do Senhor. Nos deixando assim sem testemunho nenhum para pregar, aconselhar, evangelizar as pessoas. Porque o inimigo, o mal, o maligno está em nossas portas. E um vacilo, a porta se abre para ele, irmãos. E saiba, ele não perde oportunidade para entrar se a porta está aberta. Você não precisa convidar ele para ele entrar. Ele entra por vontade própria. Porque o seu objetivo é imobilizar, matar e destruir o povo de Deus. Uma vez que este ser entrar para agir, o estrago é grande, irmãos. Por isso, Efésios 6, versículo 10, nos orienta que devemos estar buscando ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos dar um pulo lá. Leia para nós, irmão Ari, fazendo um favor. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Como membros do corpo de Cristo, precisamos estar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, constantemente, irmãos. Não é de vez em quando, mas é constantemente. O servo do Senhor, a igreja de Cristo, precisa estar se fortalecendo espiritualmente. Porque o que está dizendo aí no versículo 11, irmão, de Efésios capítulo 6? Pode ler, faz favor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sem a armadura de Deus, nós estamos desprotegidos, irmãos, vulneráveis espiritualmente e sem proteção para resistir, suportar os ataques desse inimigo. É quase que óbvio que vamos cair. Por isso precisamos nos proteger, nos revestir do Senhor constantemente, irmãos. No versículo 12 também nos orienta: os inimigos do crente são as hostes demoníacas de Satanás, e estes seres sempre estarão preparados para um combate mortal com cada um de nós, irmãos. Sempre estarão preparados, e somos vigiados, observados pelo inimigo todo o tempo. E uma vacilada, e este ser não perde tempo para atacar. Por isso, um bom soldado, ele nunca vai para a guerra desprotegido, despreparado. Por isso, um cristão, um soldado de Cristo, ele nunca pode deixar de se alimentar espiritualmente. Ele precisa estar fortalecido. Ele precisa estar constantemente dentro da casa de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Sempre precisa estar buscando a presença de Deus, irmãos, porque é desta forma que nós vamos ter forças para ficar firmes, sem tropeçar, sem cair. Por isso, devemos num todo estar vestidos, protegidos com toda a armadura espiritual que vem do Senhor. Não adianta 2, 3 vestir essa armadura e 20 ficar desprotegido, porque nós somos um corpo, a palavra de Deus diz. Nós somos fortes, irmãos, mas como um corpo, num todo, nós precisamos estar todos com o mesmo propósito, com a mesma preocupação, com o mesmo zelo. Só assim nós vamos continuar até o final, firmes, sem cair, sem tropeçar, e vamos resistir os ataques do inimigo. Só cairão, só enfraquecerão geralmente os que não se preparam as suas vidas. Aquele que não prepara a sua vida espiritual com oração, com leitura, com comunhão, com presença na casa de Deus. Os preparados, os fortes na fé, resistirão e prevalecerão até o fim, firmes no Senhor. Isto é fato, irmãos.
uma vez que nós estamos firmes, fortes, nos alimentando bem, nós vamos suportar, independente do ataque do inimigo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para isso, precisa ter comunhão com Deus. Precisa ter comunhão. Por isso, irmãos, o alerta para nós nessa noite é exatamente nos despertar a isso, a estarmos firmes no Senhor, firmes na fé, firmes no ânimo, e sempre nos alegrando no Senhor, principalmente sabendo nós que somos parte da sua igreja, que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E sabendo também que o nosso Senhor está muito mais perto de quando nós aceitamos a fé lá atrás. Então nós precisamos, irmãos, nós que continuamos pela misericórdia de Deus firmes até agora, nós precisamos continuar até o final. Não podemos, parar agora. Agora que está tão próximo da vitória, nós não podemos parar. Aqueles irmãos que partiram, eles estão torcendo por nós. Eles estão lá torcendo por cada um de nós. E Ele quer que cada um de nós, eles estão pedindo, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que possamos continuar em frente. Por isso não devemos dar lugar ao diabo, como está escrito em Efésios 4:27. Mas cada um de nós devemos continuar de pé, como diz 1 Coríntios 10:12. É assim que deve ser, irmãos. Porque Romanos 13, versículo 11, nos adverte dizendo que a nossa salvação está muito mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, é um motivo muito grande de continuarmos. E a palavra de Deus diz também que fiel é aquele que nos prometeu uma tão grande salvação na sua pessoa de Cristo. Então precisamos, irmãos, nos alegrar e seguir em frente. E devemos sempre continuar firmes. Não podemos nos desanimar. Há 60 anos essa igreja está aqui pregando o Evangelho. E nós precisamos dar sequência até o dia em que nosso Senhor Jesus voltar. Mas para isso precisamos sempre estar nos fortalecendo e nos animando, pedindo forças a Deus sempre, para que possamos vencer o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele está cada dia mais ansioso por ver a ruína da igreja, cada dia mais o desejo de destruir a igreja é maior, porque ele sabe que o seu tempo está acabando. E os dias hoje está difícil. E saiba, irmãos, biblicamente eu posso te afirmar que cada dia será mais difícil.
e os dias serão cada dia mais mau. Os homens serão cada dia mais perversos, e cada dia o cristão terá mais dificuldade para continuar na fé firme. Mas nós precisamos saber que o nosso Senhor, Ele está do nosso lado, irmãos, todo momento, e por Ele nós iremos vencer, e nunca, jamais podemos duvidar disso. Mas nós precisamos seguir em frente, porque tem algo gigantesco nos esperando nos céus. Em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, o Senhor nos anima aqui dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, meu irmão? Então devemos ouvir a palavra de Deus, que está dizendo aqui: eis que venho sem demora. O nosso Deus, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele está mais perto do que possamos imaginar, e nós precisamos continuar firmes, porque Ele está dizendo: quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Então nós precisamos continuar firmes, firmes na fé. Não podemos desanimar. O inimigo é poderoso, mas o nosso Deus é maior, irmãos, e por Ele nós vamos vencer. Eis que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e por Ele eu e cada um de vocês também vamos vencer. Que Deus pudesse nos abençoar e abençoar essa igreja, para que ela continue cada dia mais firme e mais disposta a fazer a obra do Senhor, com perfeição, com zelo, com responsabilidade. Que Deus abençoasse a cada um de nós. Amém? Irmão Kaique.